falhas que podem destruir uma família. Sem dúvida, a falta de Deus é a principal. É o primeiro mandamento bíblico. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e todo o entendimento. É de fato colocar o Senhor como prioridade para que estejamos amando, louvando, adorando, glorificando, sem murmurações, mas aceitando a vontade do Altíssimo em nossas vidas. Não somos capazes de nada, nem donos de nossas vidas. A verdade é que nós falamos de um Deus na qual muitas vezes estamos distante deles. Nós acreditamos no Senhor. Nós dizemos que o Senhor é tudo na nossa vida, que Ele está em primeiro lugar. Mas posso dizer isso por experiência própria. Às vezes, só quando vivemos uma dor muito intensa ou uma perda muito grande que nós sentimos uma dor na alma, é que nós sentimos realmente o quanto nós somos dependentes de Deus e que nós não somos capazes nem de ser donos da nossa própria vida, porque o Senhor é o dono da nossa vida. Por isso, o Senhor nos diz que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. E todas as coisas quer dizer todas as coisas mesmo. É Ele ser prioridade. Mas, infelizmente, nós não estamos priorizando. Muitas vezes, nós estamos buscando bênção e não estamos buscando o abençoador. O Senhor quer que nós o amemos de verdade. As bênçãos, elas vão nos alcançar e nós passaremos a ser dependentes do Senhor e não mais das pessoas para sermos felizes. Pois só Ele pode preencher todo o vazio que há em nós. Por experiência própria, nós falamos de Deus como prioridade, mas na maioria das vezes não está em primeiro lugar. Nós colocamos muitas outras coisas em primeiro lugar. A nossa casa, nosso trabalho, a nossa família, nossos meios de comunicação. Deixamos sempre Deus, depois eu falo com Deus. Mas nós precisamos de entender que sem o Senhor na direção de nossas vidas, nós começamos a dar brecha. E o que seriam essas brechas? Nós começamos a priorizar o trabalho. Mas eu não devo trabalhar? Com certeza. Mas para termos uma vida melhor ou darmos uma vida melhor para os nossos filhos, para a nossa família, para nós mesmas, e nós começamos a dar tanto tempo para o nosso trabalho que nós chegamos em casa por muitas vezes e não temos tempo de falar com Deus ou de ouvir o Senhor. Mesmo sabendo que Ele é o dono do ouro e da prata, mesmo sabendo que só Ele pode providenciar todas as coisas na nossa vida. E se nós não construirmos as coisas, a nossa casa, fundamentada na rocha que é Jesus, nós não alcançaremos ou estaremos trabalhando em vão. Além do nosso trabalho, tem uma coisa que também às vezes nós priorizamos. Os filhos. Poxa, mas você vai me dizer que filhos não são prioridade? Com certeza. Mas nós não podemos ter os nossos filhos como prioridade, não acima de Deus. O Senhor tem que estar acima de todas as coisas. Fala sério. Quem é mãe, quem é pai, de verdade, sabe que os nossos filhos são um pedaço de nós. Então nós começamos a cuidar tanto deles que esquecemos de nós, tanto no aspecto físico, quanto no aspecto emocional, como nos esquecemos no dia a dia. Assim como muitas vezes nós esquecemos, inclusive, de cuidar do outro. E nós precisamos de entender que em um relacionamento, em um casamento, o nosso cônjuge vem em primeiro lugar, porque ele é a nossa outra metade.
E os nossos filhos, eles são herança, semente do fruto de uma união, de uma metade com a outra metade. Então, nós precisamos de compreender, saber que os nossos filhos devem ser amados, precisam ser amados, devem ser cuidados. Nós precisamos de ter responsabilidade, seriedade com eles, sem dúvida. Mas nós precisamos de estar com cada coisa em seu lugar. Tem também ainda as questões financeiras, que é um grande vilão. Às vezes o desemprego, dividir as contas, ter uma sintonia com tudo isso, acaba se tornando estressante. Acabamos acusando o outro por incompetência, por não termos o que almejamos, por não termos as coisas que gostaríamos de ter, por não ter alcançado os nossos objetivos e por muitas vezes acabamos inclusive criando contendas. Todas essas são falhas, mas ainda tem uma grande vilã, a igreja. A igreja? Mas a igreja não é lugar de curar doente? Talvez seja. E a religião, que também está dentro da igreja? Isso pode ser um problema sério. Infelizmente, sim. O Senhor nos deu livre-arbítrio para seguirmos o nosso caminho. Nós precisamos de ter sabedoria. Primeiro, não julgar os nossos cônjuges, porque nós temos o hábito de se sentir santificados. Nós somos as pessoas que somos puras, libertas, curadas e transformadas, moldadas. E começamos a julgar o outro, o pecador, aquele que não aceitou Jesus, aquele que está no pecado, aquele que está no adultério, aquele que bebe, aquele que fuma, aquele que joga, aquele que conversa com a prostituta, aquele que veste uma roupa que é incoerente com as doutrinas da igreja. E por aí vai. É uma série de questões. Às vezes, há pessoas, inclusive, que chegam a questionar coisas que são mínimas. A pessoa está conversando ou passou em um bar que era um bar do mundo, ouviu uma música do mundo. Existem coisas que são muito piores. Existem as raposinhas, que são aquelas que entram nas pequeninas brechas que nós damos. As mentiras, a fofoca, o tormento, a intriga, todas essas coisas. E nós acabamos culpando a igreja. Eu tive a oportunidade de conhecer uma família que diz que não consegue ir para a igreja, porque quando vai para a igreja não consegue conviver com a família, porque a igreja exige que ela tenha uma postura que a família não concorda. E aí eu vou dizer para vocês qual é a minha postura. Mas Deus mandou eu abrir mão de tudo para seguir a Ele. Está certo. Deus me pediu para abrir mão de tudo para seguir a Ele. Isso é bíblico e é ordem e eu devo cumprir. Mas existe uma coisa. Com tudo isso, eu preciso de ter sintonia. O meu filho não vai para a igreja, eu não devo deixar de orar por ele. O meu marido se incomoda com algumas coisas que eu estou fazendo, eu não devo criticá-lo. Eu devo dobrar os joelhos. Eu devo falar com Deus. Não adianta eu contar para o meu pastor, não adianta eu contar para o meu vizinho, não adianta eu ligar para minha amiga, nem contar para minha mãe. Porque o que eu preciso de verdade é falar com Jesus. Porque só através do Espírito Santo é Ele quem vai inclinar os corações para que eles sejam transformados. É preciso, amados e amadas, que nós estejamos em uma sintonia. Precisamos que haja um equilíbrio. É preciso que nós paremos
de ser hipócritas, de acharmos que somos salvos, de acharmos que estamos certos diante de tudo e de todos e ficar julgando os outros. O nosso ministério começa dentro da nossa casa. O nosso ministério é a nossa família. Se você não estiver disposto a pagar um preço pelo teu cônjuge, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu filho, pela tua filha, pela tua neta, pelo teu irmão, não dá para você culpar a igreja. Não dá para você estar na igreja de segunda a segunda se você não paga um preço, se você critica e se você murmura pelos erros dos outros. Até porque Jesus veio para salvar os pecadores. Aqueles que já estão salvos não precisam da nossa oração, eles já foram salvos. Mas aqueles que ainda têm a possibilidade de ser mudados, não sou eu e nem você quem vamos mudar. É o Espírito Santo que vai transformar. É o Espírito Santo que vai tocar no coração dele, que vai inclinar a ser uma pessoa diferente, a ser uma pessoa moldada e mudada pelo Senhor. É preciso que tenhamos um equilíbrio entre todas essas questões. Sermos mães, pais, esposas, filhos, funcionários, amigo, companheiro, lidar com a situação financeira. E tudo isso é possível com a igreja, com a religião, com as doutrinas. Tudo isso é possível desde que busquemos a sabedoria no Senhor. A gente vai lidar com todas essas situações e o Senhor vai nos dar um direcionamento. Então, voltemos ao primeiro princípio. O Senhor é a base de todas as coisas. Um abraço, que o Senhor abençoe cada uma de vocês.